Legal, pessoal. Então você viu na nossa vinheta o tema da nossa aula é LED, né? E aí vamos falar então desse importante componente utilizado aí em muitas aplicações mesmo. Então vamos aí desmistificar, né, o que vem a ser o LED. Você sabe o que significa a palavra LED, né? Na verdade, LED, cada letrinha aqui da palavra LED tem um significado, né? Esse significado, né, nós temos o seguinte, olha. Esse L significa light, esse E significa emitted e esse D significa diode. Traduzindo esse light emitted diode, nós temos diodo emissor de luz. Então, pessoal, o LED ele é um tipo de diodo, tá? Mas ele é um tipo de diodo que vai trabalhar de uma forma bem diferente como esse diodo, o diodo comum, que é o que nós estudamos até então, tá? O LED ele é um diodo que tem a capacidade de emitir luz. Então, por isso que ele é chamado de diodo emissor de luz. E ele foi desenvolvido justamente para essa aplicação, com essa finalidade, para emitir luz. Inicialmente não para iluminar coisas, né? Inicialmente o seu objetivo era somente de indicar se algo está ligado, se algo está desligado. Em termos de equipamento, né? Você sabe, por exemplo, que um determinado equipamento está ligado quando o LED está aceso, né? Que ele está energizado. Se o LED apaga, você sabe ali que ele não está funcionando. Então, inicialmente, o LED ele tinha essa aplicação. Passado aí tempos, né, surgiram aí os LEDs de alto brilho, né, onde ele tem também a função de iluminar. Tá? É muito utilizado. Isso aí ganhou um vasto campo aí de aplicação, os LEDs com o objetivo de iluminar, inclusive até iluminação pública, farol de carro, lâmpadas residenciais. Hoje elas são todo utilizando o LED. Tá? Bom, pessoal, o LED ele possui um símbolo, assim como todo componente eletrônico, assim como nós vimos o símbolo do resistor, nós vimos o símbolo do diodo, você tem lá o símbolo do LED, que é esse símbolo aqui. Aí você vai falar assim, poxa, mas é parecido, esse aí é o símbolo do diodo. É quase o símbolo do diodo, né? Ele tem o formato, tudo certinho do símbolo do diodo, né? O positivo, o negativo, né? Lembrando, né? O negativo nós chamamos de cátodo e o positivo nós chamamos de anodo. Só que, né? Ele tem duas setinhas, né, representando a luz, né, saindo dele. Então, por isso que ele possui essas setinhas. E aí, quando você tem lá o símbolo do diodo com essas duas setinhas, não é um símbolo de diodo, e sim é o símbolo de um diodo emissor de luz, é o símbolo de um LED. Então, esse é o símbolo do LED, com as setinhas para fora. Então, você continua tendo lá o positivo, o negativo, nesse lado que tem a barrinha, né, parecido com o símbolo de menos, é o negativo. Então, dessa forma, a gente tem o LED. Nós temos também fisicamente o LED, né? Fisicamente, você pode ter ele em várias cores, né? Vermelho, você pode ter ele amarelo, verde, né? Em luz branca, né? Ele é azul, enfim, você pode ter alguns tipos. E você tem aqueles de alto brilho, né? Que ele tem lá ele vai fazer uma iluminação clara, né? E aí você tem eles ali na cor, ele vai ser transparente, mas ele vai ter uma espécie de luz branca, tá? Então, fisicamente, você encontra os LEDs, ele tem esse aspecto, tá? E com certeza aí você pode tentar lembrar aí de algum LED que você tenha contato no seu dia a dia, algum equipamento que você tem que acende um LED quando você liga, ou algo até mesmo que emite luz no sentido de fazer a iluminação que é feito à base de LED. Então o LED ele é muito utilizado aí no nosso dia a dia, isso é inegável. Tá? Bom, vamos olhar então para esse LED, né? Vamos pensar no aspecto de, bom, se eu olho para o símbolo dele, né? Se a gente volta aqui no símbolo dele, e eu sei que ele tem um positivo e negativo, assim como o diodo, no diodo nós conseguíamos identificar, né? Quem era o negativo era o lado que tinha uma faixa.
Como que eu faço para identificar o negativo do LED? Tá? Então, a identificação da polaridade do LED, ela vai se dar, né, de 3 formas. Tá? Então, para eu saber quem é o anodo e quem é o catodo, né, eu sei que o catodo é o negativo, então eu vou identificar o catodo como tendo a maior massa interna. Então, se você olha dentro de um LED, né, você tem uma parte desse LED, ele é meio que cortado, tá, na sua diagonal. E tem um lado desse LED que é maior do que o outro, tá? Isso dentro dele. Então, a gente fala que é o lado que tem a maior massa interna, ela é o negativo, tá? Então você consegue identificar o negativo olhando dentro do LED. Nessa repartição que existe, tem uma parte que é maior, tem uma parte que é menor. Outra forma de você identificar o negativo do LED, ó, é um lado dele tem um chanfro, tá? Um lado dele é reto. Esse lado do chanfro também é o lado negativo, também é o lado do catodo. E o terminal mais curto, tá? O lado do terminal mais curto é também uma forma de você identificar o negativo do LED. Então você tem essas 3 formas de identificar o negativo do LED. E aí você vai ver isso através das práticas de análise de circuitos, tá? Como que você vai fazer isso na prática. Então você consegue identificar quem é o negativo e quem é o positivo do LED, ou seja, quem é o catodo, né? Terminal negativo, e quem é o anodo, que é o terminal positivo. A única ressalva que eu faço é com relação ao terminal mais curto, né? Porque muitas vezes esse LED está soldado na placa, ou você pode simplesmente vir com alicate e igualar aí os dois lados, né? Os dois terminais. Então você tem que tomar um certo cuidado aí com relação ao terminal mais curto, né? O fato de eu cortar esse terminal que é o mais comprido, deixar ele mais curto que o outro, que vai transformar ele em negativo. Então isso vale, né? Essa forma de identificação pelo terminal mais curto. Essa forma de identificação ela vale somente quando o seu LED ele foi comprado, né, por você, você sabe a procedência dele, você sabe que ele não foi cortado, então dessa forma você consegue identificar através do terminal. Se não, as formas utilizando esse chanfro, né, dá para você ver aqui que esse lado é mais reto, e também pelo lado de maior massa interna, dá para você verificar então qual é o negativo do LED. Então essa é a forma que nós temos para identificar a polaridade do LED, para saber então quem é o positivo, quem é o negativo. Bom, fazendo uma associação do LED com o diodo, né, nós sabíamos então que o diodo comum, que nós acabamos de estudar, ele era fabricado ou com silício ou com germânio, né? Sendo que o germânio ficava aí para um diodo que era utilizado como sensor de temperatura pela sua variação. Mas e o LED, né? Qual seria então o material do LED, né? Quais são os elementos aí que compõem o LED? O LED ele é composto por 2 materiais, tá? O arsênio, né? Composto pela letra AS, e o gálio, que é o Ga. Também são elementos lá da tabela periódica dentro da parte dos semicondutores, mas o LED então ele é uma mistura desses 2 elementos, do arsênio e do gálio. E aí isso vai formar um material único que é o arseneto de gálio. Então nós dizemos que o LED ele é composto do material arseneto de gálio. Então basicamente é utilizando esse material aí que nós temos para poder fabricar LEDs, tá? Eu não vou entrar no aspecto químico, né, do LED, porque assim como eu entrei, né, na questão do diodo, né, o diodo você tinha lá uma polarização, você polarizado diretamente ele conduzia, reversamente ele se comportava como um circuito aberto. No LED vai ser a mesma coisa, tá? Só que ele vai ter um fator, né, diferenciado em relação a essa polarização. Então, só resgatando, né, no diodo comum, quando ele era polarizado diretamente, né, os elétrons, né, eles geravam lá uma radiação que no silício ela era convertida em calor, tá? Isso no diodo comum, que nós acabamos de ver lá nas aulas anteriores. Já no LED, né, ele polarizado diretamente, os elétrons eles vão gerar uma radiação que no arseneto de gálio ele é convertido em luz. E essa é a grande diferença do LED
para o diodo. Então passa uma corrente no diodo comum, quando ele está polarizado diretamente, essa radiação ela é convertida em calor. Se isso acontece no LED, você polariza o LED diretamente, essa radiação dos elétrons passando pelo corpo do LED, essa radiação vai ser convertida em luz. E é essa a grande diferença então do LED. Quando eu polarizo o LED diretamente, ele acende. Tá? Essa é a questão. O LED acende quando é polarizado diretamente. Quando eu polarizo o LED reversamente, mesma coisa que o diodo, ele se comporta como um circuito aberto. Tá? Então o LED polarizado reversamente é um circuito aberto, polarizado diretamente ele vai acender. Essa é a grande aplicação do LED. Então se você quer que um LED acenda, você polariza ele diretamente. Não faz sentido, né, você polarizar um LED reversamente. Tá? Porque ele não vai acender e ele não vai ter função nenhuma, porque a função dele não é fazer com que a corrente, quando polarizada diretamente, conduza, né, essa corrente, reversamente ele bloqueie. Não, a função do LED é acender quando você quer indicar que alguma coisa está ligada. Então, quando passa corrente, você quer que ele acenda. Então, por isso que ele, nesse ponto ele vai ter uma aplicação muito diferente do diodo comum. Tá? Bom, pessoal, vamos ver então como que a gente faz para testar esse LED, né? Vamos ver aí um LED aceso. Para fazer o teste do LED, pessoal, mesma escala, tá, do diodo, você coloca lá na escala de diodo do seu multímetro, e aí você liga o positivo do multímetro, né, o vermelho do multímetro no anodo do LED, né, no positivo do LED, e o negativo do multímetro no catodo do LED, no negativo do LED. Tá? Fez essa ligação, aí o que vai acontecer? Se o LED estiver funcionando, ele vai acender. Tá? Então vai ser assim. Então estou aqui com o LED, eu estou com o meu LED aqui, liguei positivo no positivo, negativo no negativo, o LED acendeu. Ó. Mesmo que ele acenda um pouco mais fraco, né, do que o normal, né, dele acender, ele vai ali mostrar, né, que ele está um pouco aceso, e dessa forma você vai saber então se o seu LED está funcionando ou não. Então ele acendeu polarizado diretamente, dessa forma então você vai saber então que o seu LED está funcionando. Tá? Então aqui no teste do LED você sabe que ele está funcionando, ligando positivo no positivo, negativo no negativo, ele vai acender. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de LED, né, vamos classificar ele com relação ao tamanho. Você tem LEDs aí de diversos tamanhos, como a gente pode ver aqui. Então você tem lá o LED que tem um diâmetro de 3 milímetros, que é esse pequenininho. Depois você tem o LED de 5 milímetros, né, de diâmetro, que é o intermediário, que é até o mais usado muitas vezes. E já o não tão usado, o de 10 milímetros, ele já é menos comum. Tá? Então, normalmente o LED de alto brilho ele é esse de 5 milímetros, aquele que é para iluminar alguma coisa. Né? Quando você quer que ele ilumine algo, então você utiliza, normalmente você apela para um LED de 5 milímetros, que são os LEDs de alto brilho. Agora, somente aquele de sinal, aí você pode ter esse de 3 milímetros ou até mesmo o de 5 milímetros. Então, essa é a classificação que a gente tem com relação ao tamanho do LED. Então ele pode ser de 3 milímetros, né, de diâmetro, né, da cabeça dele, ou 5 milímetros de diâmetro, né, que é esse daqui, ou 10 milímetros de diâmetro, que é o menos comum, mas existe. É um LED aí bem maior do que o convencional. Tá? A gente também pode classificar os LEDs de acordo com a função, né, que esse LED vai desempenhar. Então esse LED eu posso classificá-lo de acordo com o tamanho dele, né? Que nós acabamos de ver, que é 3 milímetros, 5 milímetros ou 10 milímetros. Agora, de acordo com a sua função, nós podemos ter o seguinte, ó, nós podemos ter o LED de sinal. Né? LED de sinal é aquele que é usado para indicar que um equipamento está ligado. Então é um LED de sinal, somente para indicar que o equipamento ligou, e aí está tudo certo. Tá? Então você tem ele em televisões, você tem ele em equipamentos de maneira geral, onde você quer que quando você energiza esse equipamento, você vai lá no botão de on-off, você coloca ele em on, né, liga esse equipamento, você quer que acenda um LED indicando que aquele equipamento está funcionando. Tá? Isso em roteadores,
Em equipamentos de maneira geral, né? Acendeu o LEDzinho indicando que algo está ligado. Esse é o LED de sinal, tá? Só para informar se algo foi ligado ou não, se algo não está ligado, se algo está energizado ou se não está energizado. Nesse caso, passou corrente por ele, se ele estiver polarizado diretamente, ele vai acender. Já o LED, o outro tipo de LED que nós temos, né, a outra função, é o LED de alto brilho. E aí, esse caso, ele é utilizado na iluminação de maneira geral, tá? Ele é utilizado então nas lâmpadas na rua, né, nos postes, ele é utilizado nas lâmpadas nas casas, nas luminárias, né, ele é utilizado aí com uma aplicação muito grande, farol de automóvel, enfeites, né, árvores de Natal, né, o pessoal coloca ali para piscar, são os LEDs de alto brilho onde você quer iluminar algo, tá? Então você quer fazer uma iluminação, então você coloca ali um LED de alto brilho, tá? Então, ou você quer simplesmente indicar que o equipamento está ligado ou não, ou você quer iluminar. Então, eu quero fazer uma lanterna. Você não vai usar um LED de sinal, você vai usar um LED de alto brilho. Você vai utilizar aquele que realmente vai de acordo com a função que você quer. Eu quero um LED para indicar que o equipamento, que uma fonte que eu montei, ela está ligada. Você não vai usar um LED de alto brilho, você vai usar um LED de sinal. Então, de acordo com a aplicação, você vai usar o tipo de LED que mais vai te interessar, se ele vai ser de sinal ou de alto brilho. O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Polarizou ele diretamente, passou corrente por ele, ele vai acender, tá? Esse é o princípio de funcionamento do LED, tá? Então aí os exemplos aí dos LEDs de alto brilho, né? Lâmpadas, faróis, placares, painéis luminosos aí de maneira geral são os LEDs de alto brilho, enquanto LEDs de sinal são os equipamentos aí que você quer que ele simplesmente indique se está ligado ou não. Bom, pessoal, da mesma forma, né, que o diodo ele tem lá uma barreira de potencial. Então nós vimos lá que o diodo ele passa por um processo de dopagem, o diodo comum que nós estudamos nas aulas anteriores. Ele passa por um processo de dopagem. Esse material da dopagem ele vai se recombinar no centro do diodo, e aí você vai ter lá ele vai criar uma barreira de potencial, ele vai tentar impedir a passagem do elétron, e aí vai ser necessário que o elétron ele seja empurrado, né, com uma certa força para que ele atravesse essa barreira de potencial. Essa força, nós estamos falando de tensão elétrica. Então nós vimos que a tensão de barreira de potencial, que é essa força que você precisa empurrar o elétron do diodo, no caso do silício é de 0,7 volts. Tá? A mesma coisa vai acontecer no LED, só que vai mudar os valores dessa barreira de potencial. Então você também tem uma tensão de barreira de potencial no LED. Tá? Essa tensão de barreira de potencial ela é indesejável, assim como no diodo. Nós não gostaríamos que ela existisse, porém ela existe, tá? Porém, o valor da tensão de barreira de potencial no LED vai ser diferente da tensão de barreira de potencial no diodo, tá? Porque no diodo comum a tensão de barreira de potencial é 0,7. No LED, né, você tem lá o arseneto de galho, é um outro material, não é o silício. Então a tensão da barreira de potencial ela é de 2 volts, tá? Já é bem maior do que do diodo comum. Se você tiver um LED de sinal, se você tiver um LED de alto brilho, aí esse valor pode variar aí de 2,5 até 3,5 volts, tá? E aí a gente tem uma dificuldade aqui com os LEDs de alto brilho em definir um valor específico, porque você tem muitos fabricantes diferentes. Esse aí é um verdadeiro atrativo da eletrônica, né? Fazer coisas com LEDs. Você tem aí nichos, segmentos de mercado aí muito, muito atrativos aí para os LEDs de alto brilho. Então você tem muito tipo de LED diferente, e aí foge um pouco a padronização então da tensão de barreira de potencial nos LEDs de alto brilho. Mas nos LEDs de sinal, né, que é o que a gente vai considerar nos nossos cálculos, a gente vai considerar aí no nosso dia a dia, a queda de tensão no LED de sinal nós vamos considerar de 2
volts. Então essa é a tensão de barreira de potencial, e a gente vai ver daqui a pouco como que vai ser o comportamento então do LED, né? Quando você liga ele lá numa fonte, né, de tensão contínua, tá? Como que ele vai funcionar e como ele vai se comportar diante dessa fonte. Então nós vamos considerar essa tensão da barreira de potencial no LED, né? Vamos considerar como LEDs de sinal, então como 2 volts. Então, se você está tratando de diodo comum, você vai olhar para esse 0,7. Se você está tratando de LED, você vai olhar então para esses 2 volts. Tá? Pessoal, no diodo comum, nós não nos preocupávamos muito com a corrente que passava pelo diodo. Tá? Nós não nos preocupávamos. A corrente que passa pelo LED, que é o que nós chamamos de corrente direta no LED, essa corrente ela é um ponto de preocupação. Nós temos uma certa preocupação com essa corrente que passa pelo LED. Por quê? Né? Porque o LED ele tem que trabalhar dentro de uma determinada faixa de corrente. Então não é qualquer corrente que pode passar pelo LED. Tá? Ele tem que estar dentro de uma faixa de corrente. Então eu tenho que ter uma mínima corrente que passa pelo LED, que é de 10 mA, e eu tenho que ter eu posso ter apenas uma máxima corrente que passa pelo LED, que é de 20 mA. Ou seja, a corrente que passa pelo LED, ela tem que estar entre 10 mA e 20 mA. Tá? Então eu preciso atender esse pré-requisito, né, de uma corrente mínima de 10 mA e uma corrente máxima de 20 mA para que o LED possa funcionar de maneira correta. Tá? Mas então o que vem a ser essa corrente mínima de 10 mA e a corrente máxima de 20 mA? Bom, a corrente mínima, tá? Esse Imin, que são os 10 mA, ela garante que o LED vai acender completamente. Então, se a corrente que passa pelo LED for menor do que 10 mA, pode ser que o LED não acenda na sua máxima capacidade, pode ser que o LED não acenda completamente. Então, essa corrente mínima, ela garante que o LED irá acender completamente. E o I máximo, né, a máxima corrente, os 20 mA, ela vai estabelecer uma corrente para que o LED não queime. Então, o fato de você trabalhar com uma corrente entre o Imin e o I máximo, né, ou seja, entre 10 mA e 20 mA, o fato de você trabalhar nessa corrente, você garante, superando os 10 mA, você garante que o LED vai acender completamente e não vai acender fraco, ele vai acender na sua totalidade. E você não ultrapassar os 20 mA, garante que esse LED não vai se danificar, tá? Ele não vai queimar. E às vezes ele nem queima, né? Mas ele reduz muito a vida útil dele. Então, na verdade, esse LED ele vai queimar com uma corrente muito maior. Mas a partir dos 20 mA ele já começa a ter a sua vida útil reduzida. Então o fabricante, quando ele fabrica um LED, ele fala assim, olha, esse LED ele vai durar, por exemplo, 10.000 horas. Tá? Só que desde que você não ultrapasse os 20 mA. Porque se você ultrapassar os 20 mA, ele não vai durar mais as 10.000 horas. Pode ser que ele dure ali 500 horas, 50 horas, 1 hora, dependendo da corrente do quanto você ultrapassar. Então essa faixa de corrente entre 10 mA e 20 mA é uma segurança que você tem. E é uma responsabilidade como técnico de garantir então que a corrente não vai ser menor do que 10 mili e não vai ser maior do que 20 mA. Então você pode escolher qualquer corrente entre 10 mA e 20 mA, que o LED vai se comportar da mesma forma. Se você é um LED que tem uma corrente passando por ele de 11 mA, ele acende da mesma forma de um LED que passa por ele uma corrente de 19 mA. O de 19 mA ele não vai acender mais forte do que o de 11 mA, porque se você ultrapassou os 10 mA, esse LED já vai ter o seu acendimento completo. Tá? Então, assim, importante então passar dos 10 mA, mas não ultrapassar os 20 mA.
E para isso o LED tem então um aliado importante, tá? O aliado que nós temos é um resistor em série. Então o LED, olhando aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, aqui você tem lá uma tensão da fonte, você tem lá um resistor e você tem um LED. Esse resistor, né, você sempre quando você olhar para um LED, você vai ter um resistor em série. Isso é extremamente importante. Então o LED sempre deve ser montado em um circuito com um resistor em série. Sempre você tem que ter um resistor em série. Por quê? Tá? Porque esse resistor ele vai ter duas funções. Tá? A primeira função, o resistor vai ficar com a tensão que sobra do LED. Tá? Então esse resistor vai ficar com a tensão que vai sobrar do LED. Quantos volts você vai ter num LED polarizado diretamente? Conforme nós vimos há pouco, a tensão sobre um LED é de 2 volts. Então o que vai sobrar vai para onde? Vai para esse resistor. Tá? Então se a fonte é de 10, a queda de tensão no LED é de 2, se ele está polarizado diretamente, então eu vou ter aqui nesse resistor 8 volts. Tá? Então dessa forma você consegue garantir, né, que você tem os 2 volts e o que sobrou foi para esse resistor. Então o resistor ele fica com a tensão que sobra do LED. Outra função para esse resistor, ele controla a corrente que passa no LED. Já que eu vou ter uma tensão aqui e eu vou ter um valor de resistência, você concorda que essa tensão dividido por essa resistência vai dar a corrente no resistor? E essa corrente no resistor é a mesma que passa pelo LED, porque os dois estão em série. Então eles estão em série. A corrente do resistor é a mesma que a corrente no LED e através do valor desse resistor, né, da tensão que sobra dividido pelo valor desse resistor, você consegue então controlar a corrente que passa pelo LED. Aí você vai garantir que essa corrente que vai passar pelo LED, ela vai estar entre 10 mA e 20 mA. Então essa é a função do circuito do resistor, né, que vai estar aí num circuito em série juntamente com esse LED. Tá? Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!